Livro de Juízes, capítulo 3, versículo 12 em diante. A gente vai passar aqui a meditar um pouco na mensagem de Deus. E essa mensagem, ela condiz com a situação atual da igreja, da humanidade. A gente vai observar o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia que Deus tinha pelo seu povo. E a gente, quando faz a leitura de Gênesis e Apocalipse, a gente observa uma coisa, é que o povo, eles sempre estavam se corrompendo. O povo sempre ia adiante de outros deuses, e assim passavam a desobedecer ao Deus vivo que chamou cada um deles. Mesmo o povo de Deus, sendo Israel, mesmo o povo eleito, escolhido, era um povo que estava em constante, podemos dizer assim, desviando-se dos caminhos de Deus. E quando o povo parece-me que não estava mais aguentando, eles retornariam para os braços de Deus. E Deus, com tanta bondade, com tanto amor, abria os braços e recebia aquele povo novamente. Se algum irmão estiver sentado e dizer: esse irmão está pregando para mim, a palavra de Deus está falando para todos nós, porque a Bíblia coincide com a nossa vida atual. Você pode dizer aí no banco, no seu coração: eu fui essa pessoa, ou eu estou sendo essa pessoa. Então existem desobediências mesmo pelo povo de Israel, mesmo sendo o povo escolhido, o povo se corrompia. E Deus sabia o que era a natureza humana. Deus conhecia o que era a natureza humana. O povo estava se corrompendo. Mas quando o povo se humilhava, Deus agia com graça, com misericórdia e com muito amor, para restaurar, a fim de restaurar aquele povo mais uma vez. Quantas vezes eu e você foi restaurado por Deus? Todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos e erramos. Mas quando a gente se ajoelha e diz: Senhor, eu errei, me ajude, me dê força, me dê graça, para eu continuar a minha caminhada e te agradar, Deus vai atender a tua oração que está sendo sincera perante Ele. Meus amados, eu tenho um tema para esta noite, um tema muito importante, que é a palavra de Deus. Eu quero que vocês repitam comigo, digam assim: o juiz canhoto. Amém, glória a Deus. Esse é o tema. É um pouco até engraçado, mas a gente vai ver um homem chamado Eude, que era o segundo juiz daquela época. Era um homem que Deus usou tremendamente em uma estratégia para libertar o povo de Israel. E o versículo 12, a gente observa que o povo de Israel está em servidão, está sob o jugo de Eglon. Eglon, quem era Eglon? Era um rei dos Moabitas. E o rei dos Moabitas estava no comando, estava comandando a Israel. Comandando, assim que eu digo, o Israel estava debaixo do jugo do rei Eglon. Versículo 12, acompanhe comigo a leitura, e diz assim: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante quem? O Senhor. Mas o Senhor deu poder a quem? A Eglon, rei de quem? Dos Moabitas. Contra quem? Porque fizeram o que era mal perante o Senhor.
Quem foi que fez mal? O povo de Israel. Aí você pode me dizer, mas não foi um povo escolhido, diácono? Foi, mas o povo errou. Porque a natureza do ser humano é errar, é cair, é se afundar. Mas a natureza de Deus é salvar, curar, libertar. Veja como as coisas mudam. É ou não é? É. Deus sabe a intenção do coração de toda a humanidade. E Ele sabe que o seu povo estava propício para pecar, para errar, para se corromper e para se desviar dos caminhos de Deus, ao ponto de servir deuses feitos por mãos humanas, que não tem poder para nada, mas ao Deus do céu, esse sim tem todo o poder, porque Ele disse, Jesus disse, olha, não sobrou poder para ninguém, eu fui, voltarei, mas todo o poder é me dado no céu e na terra. Deus tem o domínio até dos teus inimigos. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Mas aqui aconteceu um episódio que o povo fez coisas más. O povo desagradou ao Deus dos deuses, que era o Deus verdadeiro, o Deus com Deus maiúsculo. O povo se corrompeu, fez o que era mal. Deus ficou entristecido. Mas mesmo Deus escolhendo aquele povo de Israel para governar, para usar, Deus também deu um castigo para o povo que fez o errado. Em outro lugar da Bíblia, a gente vai observar, o apóstolo dizendo, Deus corrige a quem ama. Mesma coisa é o teu filho. Se você diz que ama ele, você vai ter que corrigir ele. Porque nós somos imitadores de Cristo, somos imitadores de Deus. Se Deus corrige, é porque Ele ama. Mas antes disso, eles estavam colhendo pelo fruto da sua rebeldia. Eles estavam colhendo. E nada mais justo do que colher aquilo que se planta. Se você implantar coisa boa, você vai colher coisas boas. Se vocês plantar coisa ruim, a semente ruim, vocês vão colher coisas ruins. E não é porque o povo era escolhido que Deus ia deixar o povo passar, como se nada estivesse acontecendo. Não é bem assim. Deus ia dar uma lição ao povo de Israel. Deus é amor. Mas eu tenho que pregar que também Ele é justiça. Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja, eu vou para a igreja para ouvir Deus falar que vai me abençoar. E se Ele disser que vai te castigar, tu vai gostar? E não tem que gostar não, meu querido, minha querida. Se você errou, você vai pagar pelos seus erros. Mas Deus te ama a si mesmo e quer te restaurar e quer te usar para coisas maiores lá na frente. Só quem acredita nessa mensagem, assim fará Deus conosco. E diz a Bíblia que Deus deu autoridade para o rei chamado Eglon. Você pode ler, a gente leu aqui que o Senhor deu poder para Eglon. Deu essa autonomia para o rei Eglon, os inimigos de Israel, para acabar com Israel, para fazer com que Israel sofresse. Deus permitiu, Deus deu essa autonomia para os inimigos do seu povo. Porque se Deus não autorizar, se Deus não mandar, ninguém faz nada nessa terra. Aí alguém vai dizer, eu fiz isto com a minha inteligência, fez nada. Um rei um dia disse isso, Nabucodonosor, ele disse, eu construí a Babilônia. Quando ele acabou de dizer isso, Deus o abateu, humilhou o homem. Ele foi bicho, irmãos. Comer comida de bicho, viver como um bicho, as unhas cresceram, os cabelos do corpo cresceu.
para eles saber que quem manda é o Deus do céu. E tem gente ametido a grandão que bate a mão no peito e diz: eu cheguei porque eu conheço isso. Foi os meus estudos, foi a minha inteligência. Querido, cuidado, não diz isso não. Porque Deus te pegar e te abater, você vai ver o que é bom. Aí você vai reconhecer que verdadeiramente é Deus que comanda tudo. E Deus permitiu, sim, que o rei Eglon colocasse aquele povo debaixo dos seus pés, com um jugo pesado, na humilhação. Deus permitiu. E o povo era maligno, irmãos. Os inimigos de Israel eram um povo maligno, soldados fortes, preparados. E eles estavam amando aquela ideia de subjugar o povo de Israel. Ó. Mas Deus permitiu, porque o povo desobedeceu. Porque o povo fez coisas malignas que desagradou ao coração de Deus. Versículo 13. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. Versículo 14. E os filhos de Israel serviram a quem? A Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Irmãos, não é 18 minutos. Não é 18 horas, não é 18 meses, é 18 anos. Era muita coisa. Não é brincadeira, você está sob a servidão dos inimigos por 18 anos. E por que não procurou a melhora? Tem muita gente que é orgulhosa, irmãos. Ela mesmo sofrendo com os próprios irmãos, ela disse: eu não vou se humilhar a ninguém. Eu não vou pedir ajuda a ninguém, eu vou conseguir. Aí passa. E você precisando de ajuda. E você necessitado. Mas diz: eu não quero dar o braço a torcer para ninguém. Deus trabalha aqui em nosso meio com humildade. Com humildade. Aprendam isso. Jesus disse: aprendam de mim que eu sou manso e humilde. É Deus quem ensina a gente a fazer as coisas corretas. 18 anos o povo sendo afligido, humilhado, rejeitado, servindo, trabalhando como os condenados. Estavam ali, receberam os títulos de escravos, e Eglon estava dominando eles. 18 anos. Se você passar um momento ruim, de pelo menos uma semana, você diz que parece uma eternidade, sim ou não? Você passa 2 dias numa prova, numa luta tão grande, e você diz: Senhor, parece que eu estou há 1 ano passando por isso, não é? Aí você já começa a morrer, a chorar, a se desesperar. Ai, Jesus me abandonou, você é da igreja, Deus não está comigo. Esse pensamento vem do ser humano. Quem não já pensou isso? Mas aqui foram 18 anos. Mas o povo poderia sim voltar para Deus? Poderia sim, o mais rápido possível. Mas o povo parece que preferiu ficar sob aquele jugo até não aguentar mais. Será que você está vendo a semelhança dessa mensagem com a tua vida? Que vocês muitas vezes ou algumas pessoas preferem sofrer do que se voltar para Cristo? Aí quando elas pensam, imagina, quando chegar no final eu vou aceitar a Deus. Não é no final, é agora que se aceita a Deus. Claro que cada pessoa tem o seu tempo de chegar, mas ela prefere sofrer, sofrer e sofrer. E por último, se der tempo, se arrepender e voltar para Deus. E o povo já não estava mais aguentando. O povo padeceu, porque o povo erraram perante Deus, e o povo tinha que aprender uma lição diante de Deus. Deus permitiu que o inimigo chegasse.
versículo 15. Aí no versículo 15 tem um título que diz: Eude livra-os. Eude era um juiz, era um homem canhoto. Versículo 15. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Glória a Deus. E naquele meio estava ali um benjamita, filho de Gera, um homem chamado Eude. Pelas minhas pesquisas, pelo que eu observei, nós não temos certeza deste nome, do significado de Eude, mas este nome Eude, ele vem derivado do hebraico, que pode se traduzir ou ter um significado como união, e também pode ser chamado de força, força, união, união ou força, unidos, como queira dizer. E naquele momento, o povo fez uma coisa para Deus mover as suas mãos. Tem gente que está passando por momentos difíceis, doloroso, espinhoso, momentos ruins, terríveis. Mas se você fizer uma coisa, Deus vai te tirar da tua situação que você está. O que é, diácono? A Bíblia diz: o povo clamaram ao Senhor. Se você clamar, Deus vai te responder. A irmã ali vigiou. Pare de louvar. Ela estava no hospital, mas ela disse: eu não paro de louvar, eu não posso parar de louvar ao Senhor. Se vocês não clamarem, Jesus disse isso um dia, as pedras clamarão. Clame a Deus, fale com Deus, que Ele vai te ouvir. E Ele vai dar jeito na situação que você está passando, mesmo se você desobedeceu. Mas o Senhor te ama a si mesmo. Mas Ele quer ver de mim e de você o clamor. Porque o poder do clamor é tão tremendo, irmãos, que você sabe de coisas que estão ocultas. Porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-eis coisas grandes e firmes que ainda vocês não sabem. Deus vai trazer a revelação para o teu e o meu coração, se eu e você fazer o quê? Abrir a boca e clamar ao Senhor Deus. Quando chegar na igreja, dê glória a Deus. Quando chegar na casa do Senhor, dê aleluia, porque Deus merece todo louvor e toda a glória neste lugar. Aleluia. O inimigo odeia quando você abre a boca e diz glória. Mas eu estou chorando, mas você vai glória a Deus, não tem problema. Deus recebe a si mesmo, porque Ele está vendo que você está se humilhando para Ele. Vai ter resultado, meu filho. E diz a Bíblia que o povo clamou ao Senhor, e o Senhor fez uma coisa: agiu. Tem casa aqui que é muito parada, mas tem que abrir a boca um pouquinho para louvar, para clamar ao Senhor, porque olha, tem uma guerra travada no mundo espiritual. Abre a boca, meu filho, clama a Deus. Irmão, eu vou chegar de madrugada e vou ficar gritando que nem um doido. Não, não é isso não. Vai chegar o momento que você vai ter que clamar a Deus. Escuta, aí Deus agora suscitou um libertador, um juiz que era canhoto. É isso aí mesmo, irmão. Glória a Deus. Você acredita que o próximo Eude será você? Eu profetizo que o próximo Eude serão vocês. Deus vai usar cada um de vocês para ser libertador de alguém que precisa sair do jugo, da garra de Satanás. É você que Deus vai te usar.
É você que Deus vai te usar. Eu libero e profetizo essa palavra de Deus para a tua vida. Eu sou tão pequeno, irmão, não tem problema. Deus pega pequeno para enfrentar grande. Eu sou tão debilitado, eu não sei andar, não sei se vestir, não sei falar. Deus pega a gente para confundir gente grande. Tu crê nisso? É mistério de Deus para comigo e para você. Você será o próximo Eude. Queira alguém ou não queira, vai ser o próximo. Deus vai te usar para libertar alguém. Aonde é? Na tua casa, dentro da igreja, na vizinhança, lá no trabalho, aonde você passar, lá no transporte, no carro, indo, voltando, é o próximo. Pessoas vão se libertar através de você. Aí Deus levantou agora Eude, o homem que era canhoto. Aí eu pensei aqui, eu estava lendo a Bíblia a semana. Eu disse, por que o escritor fez questão de dizer que ele era canhoto? Eu fiquei sem entender por um momento. Aí eu fui me aprofundando, fui estudando. Tem coisas, irmãos, que alguém olha para você e diz, dá não. Tu é desse jeito, e como não, mas tem. É aí que Deus vai usar a estratégia dele na tua vida. Quem não era chamado vai ser chamado. Eude foi chamado. Está preparado, meu filho? Deus vai mandar chamar, viu? Deus vai mandar chamar e vai ter uma grande obra na tua vida. Tu é o próximo. A palavra aqui é profética, é só para quem crê e acredita, quem almeja, quem deseja, toma posse da vitória. Eu sou o próximo, Jesus. Eu sou o próximo dos eu que sou. Aleluia. Aí Eude foi chamado, era um homem canhoto. A gente observa que mundialmente, no mundo inteiro, a maioria das pessoas escreve com a mão direita, é destro. A mão de força das pessoas são destras, a mão de força é a mão direita. E algumas pessoas de nascença, elas nascem canhotas, a mão de força dela é a mão esquerda. Mas isso não vai influenciar em nada. A diferença é porque a mão de força é a esquerda e o outro a mão de força é a direita. Mas isso não vai influenciar de Deus usar. Não importa qual seja a tua deficiência, eu não vejo isso aqui como deficiência, eu vejo isso aqui como estratégia. Quando alguém diz, esse não dá, essa não dá, ele não tem jeito, é aí que Deus pega nessa deficiência que o povo diz que é deficiência de você. E Deus usa ali mesmo. E Deus vai usar um gago, Deus usou Moisés. Não te preocupa, é você mesmo, é você o próximo. Não corre, rapaz, Deus vai pegar você, é você. Aleluia, glória a Deus. Mas eu cuido da ovelha do meu pai, eu sou o menor, sou escanteado, na minha família ninguém me reconhece, ninguém quer saber de mim, é você que vai ser rei. Aleluia, glória a Deus. Pode sorrir, pode dar glória, pode ficar à vontade, irmãos, porque o Senhor está falando na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Pegou Eude, homem canhoto. E eu sei entender porque ele falou que era canhoto. Mas tem um propósito de Deus aí. Por que eu nasci assim, Jesus? Porque tem um propósito de Deus aí em você. Porque o Senhor me fez assim, porque tem um propósito de Deus na tua vida. E é isso que vai ser usado para confundir o inimigo. Aleluia. Chama Eude, o benjamita, filho de Gera. Vamos agora utilizar de Eude para entregar o tributo ao rei Eglon. O que é esse tributo? Tem vários sentidos, vários significados. No tempo do rei, da monarquia lá, das patentes, quando se entregava um tributo, é como uma consideração, como um respeito ao rei. Poderia ser alimentos, poderia ser utensílios de ouro, de prata, poderia ser dinheiro. E aquele tributo foi entregado ao rei Eglon. E chamaram quem? Eude. Mas Eude era o quê? Um homem canhoto.
E quando ele foi convocado, ele fez uma coisa, porque já era Deus usando ele para livrar o povo de Israel. Versículo 16, para você entender. Eude fez para si um punhal ou uma espada de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado. Mas ele não era canhoto? Ele botou aonde? Do lado? Eita, a igreja vai entendendo o mistério aí, ó, devagarzinho. Alguém pensa que tu vai de um lado, tu vai do outro e confunde as coisas. Eu pensei que ele iria fazer assim, aí você faz assim. Eu pensei que ele iria fazer assim, aí você faz assim. Está entendendo? Usar o Eude, estratégia perfeita para matar o rei Eglon. Aí Eglon, sabendo que Deus estava usando ele usou uma habilidade que ele tinha. Eita, glória a Deus. Eu não sei qual é a tua habilidade, mas Deus vai te chamar, e na tua habilidade, tu vai vencer o inimigo. O que é que você faz de melhor para o reino de Deus? Faça. Porque é nessa habilidade que Deus vai te usar para vencer o inimigo. Isso tudo é uma estratégia que Deus estava preparando. Aí ele pegou e forjou um punhal de 2. Ele corta tanto em cima quanto embaixo. Então, quando o punhal ele era encravado em alguma coisa, em algum animal, ele cortava tanto em cima e tanto embaixo, que era dos 2 lados. Aí Eude agora se disponibiliza. Eude poderia reclamar, sim ou não? Poderia. O povo é rebelde, Deus. Eu ir lá de frente do rei para fazer isso, vou nada. Mas ele não questionou. Tem momentos que eu e você até questiona, mas Senhor, por que eu vou lá até aquela irmã? Por que eu vou lá até aquele irmão? Por que eu vou lá até aquele vizinho? Mas tu não sabe que ele se humilhou a Deus e Deus está usando você para libertar ele. Está entendendo que tudo é Deus preparando. E a gente fica sem entender, mas aquele povo ali é rebelde, eu vou lá não, vou não, Jesus, vou nada. Vá, você vai. Porque alguém ali, daquele povo rebelde, clamou a mim, e foi de coração. Mas eu quero te usar para ser libertador desse povo. Está entendendo agora, irmãos? Quando Deus mandar você ir diante dos teus inimigos, você vai sem questionar a Deus. Porque alguém está se humilhando e você não sabe. Se Deus não te revelar, você não sabe. Aí você questiona e não quer ir fazer a obra de Deus. Mas vai. Eude não reclamou, não questionou. Eude simplesmente foi. Só que ele foi e fez a parte dele. E Deus fez a dele. Porque nós temos uma ideia de dizer Deus vai fazer tudo, mas não é bem assim. Se Deus ele te deu uma especialidade, um dom, um talento, você vai usar isso e Deus sim vai cobrir você. E você vai ter vitória. Eu quero louvar, quer dizer que a tua boca vai sair sozinha? Não vai não, meu filho, vai se esforçar. Eu quero pregar, diácono, vai se esforçar, irmãos. Usa a ferramenta. Você pensa que eu, ou pastor, ou qualquer irmão que chega aqui, pega a Bíblia assim avulsamente? Não, Deus dá a palavra e a gente vai meditar na palavra de Deus o dia todo, a semana toda, dependendo da disponibilidade de cada um. Mas eu estou aqui, amolando a ferramenta. Eude fez um punhal. O que foi que Eude fez? Está entendendo o mistério? Aí ele testava. Tá bom não. Ele já estava pensando, eu vou para uma grande guerra. Eu vou ser vencedor. Mas eu tenho que usar a minha ferramenta. É através dessa ferramenta que eu vou entrar lá diante do inimigo e o Senhor me fará vencer.
Irmão, que movimento é esse? Ferramenta. Irmão, não estou entendendo uma mola. Se prepara. Tem uma grande missão para você. Tu vai parar de frente do inimigo. Alguém vai sair envergonhado diante de você. A mola. Prepara. Prepara. Ensaia. Deus vai te chamar. Ele estava lá molando, preparando o punhal, porque ele sabia que ele ia diante de um rei. E muitas vezes a gente fica fugindo da aparência do mal. É pecado, não foge da aparência do mal. Mas vai ter momento que Deus vai te pegar e vai te colocar de frente com ele, do inimigo. E você vai, mas quando sair, vai voltar vitorioso para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele amolou o punhal, a ferramenta. Eu imagino ele testando. Está pronto, agora está pronto. O que é que ele vai fazer? Ele vai colocar do lado esquerdo? Não. Por quê? Porque ele iria se apresentar diante dos soldados. Ele pegou o seu punhal e colocou do lado direito das suas vestes. E depois eu fui entendendo aos poucos. Porque ele iria se apresentar, isso era uma estratégia. Porque todos os homens que se apresentavam, a maioria dos homens, todos eles eram destros. Usavam a mão direita. E quem imaginaria que ele iria chegar lá com a arma no lado esquerdo? Não, era do lado direito. Ele cingiu esse punhado na sua coxa, envolveu na sua coxa e foi lá para entregar um tributo. E naquele momento ele reúne ao povo para ir até Eglon. E naquele momento ele foi até o rei Eglon para entregar aquele tributo. E ele vai até aquele rei, e quando chega um determinado momento lá em Gilgal, onde tem as imagens de escultura que o rei Eglon adorava, curtia, aí ele disse, olha, ele despediu o povo que estava com ele. Eude despede o povo e foi até Eglon. E quando ele chega lá perante o rei Eglon, eu imagino que ele mostra o seu lado esquerdo e os soldados não viram nenhum armamento. Aí está limpo, esse homem está limpo. Ele veio trazer o tributo. E eles foram lá até ele. E os que estavam com ele não perceberam que ele trazia um punhal do lado direito. Tem muita gente pensando que você está desarmado. Tem muita gente pensando, ele está desarmado, ele está despreparado. Olha aí, olha. Mas o mistério está do lado direito. Porque iria ficar mais fácil dele puxar. Se ele fosse direito, ele botava no lado direito, puxaria a sua arma para melhor habilidade. Porque no mundo real, qualquer segundo é valioso. Mas ele usou isso como uma estratégia, ninguém percebeu. E se tivesse alguém sabido ali no meio, Deus tirou o entendimento e a sabedoria de todos ali. E ele passou. E quando ele entregou, ele voltou. Eude estava voltando. Aí quando Eude chega em um determinado lugar, ele volta novamente. Dessa vez ele volta só. E ele disse, olha, eu tenho uma mensagem secreta para te dizer, ó rei. Aí todos que estavam com Eglon se saíram, porque era uma mensagem secreta. Aí ele disse, cala-te. E o povo que estava com Eglon se retiraram, deixaram eles dois a sós. E naquele momento Eude entra com o rei, porque o rei o convidara para a sala de verão. A sala de verão era um lugar que somente o rei teria, onde o rei ficava ali naquele lugar. Ele também poderia, tinha para fazer um lugar para fazer as suas necessidades ali. E ele fecha a porta.
E diz a Bíblia que Eglon era um homem muito gordo, porque Eglon era um homem glutão, ele comia muito. É pecado, irmão, comer. Se comer normal, pode comer. Agora, se comer muito, 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 é um pecado. Cuidado. E ele era um homem muito gordo, diz a Bíblia, glutão. E ele se sentou na cadeira porque ele não conseguiria ficar em pé o tempo todo. Ele tinha que estar sentado o tempo todo, por conta do seu peso. Aí Eude disse: eu tenho uma palavra de Deus para ti. Aí ele se levanta da cadeira que ele estava ali, esperando que ele iria falar as palavras que Deus tinha naquele exato momento. Tem momentos que Deus não vai dizer palavra nenhuma. Deus vai te usar na execução deste algo. Eu não sei se você está entendendo. Ele disse: tem uma palavra de Deus para ti. Só que ele não falou, ele já foi executando. Aí diz a Bíblia que ele pega o punhal do lado e ele puxa e ele encrava no ventre de rei Eglon. E naquele momento foi tão violento a força que diz a Bíblia que o cabo entrou junto. E como ele era tão gordo, a gordura o cobriu o cabo. E ele caiu estirado no chão, morto, sem vida. Deus está te mostrando um mistério. Tem momentos que você não vai falar, você vai agir. É por isso que tem muitas pessoas dizendo: Deus fala, Deus mostra, Deus fala. Não precisa às vezes Deus falar. Você vai ter que agir, rapaz. Tomar uma atitude, tomar uma posição e fazer este movimento, ó. E a vitória será tua. Irmão, tem que fazer isso aqui, tem que fazer. Cuidado para não bater no teu irmão aí, viu? Quando você fizer o movimento, a vitória pertencia ao povo de Deus. Ele pensou que ele iria ouvir, mas a palavra de Deus já foi a sentença para aquele rei maligno. O que foi que Eude fez? Foi embora. Entrou no postigo lá, fechou as portas. Porque tem crente que não sabe fazer as coisas, irmão, faz barulho demais. E Deus quer te usar num silêncio, está entendendo, meu filho? Quando é para você calar a boca, cala a tua boca, mas quando é para você falar, você abre com tudo. Aí ele foi devagarzinho, saiu lá pelo postigo, lá fechou as portas, e nesse tempo Deus já estava trabalhando, a vitória já era do povo de Deus, mas iria começar uma luta travada. Aí ele foi embora, esse tempo todo, ele foi embora, foi. E os homens se aproximaram da casa de verão. E pensaram: nossa, o rei está demorando a sair. O rei se demora, e alguns disseram: não, ele deve estar aliviando o ventre dele. E eles ficaram inquietos, preocupados. Aí um deles pegou a chave e foi lá e abriu. Quando eles entraram, o rei estava morto, ensanguentado. Eles não conseguiram ver o punhal que estava dentro do ventre, porque a gordura era tanta. A Bíblia diz que a gordura desse homem era tanta, que o lugar se fechou novamente. Isso tem um significado de Deus. Tem pessoas que vão ficar marcadas para a vida toda. E o punhal pertencia a um homem que era de Israel. Tem gente que vai ficar marcado por minha causa e por tua causa. Quando alguém olhar, foi marcado. E nesse inteirinho todo, os homens se preocuparam. Porque quando se destrói um líder, todo o seu rebanho fica disperso. Todo o seu rebanho perde o ânimo, perde o vigor, perde a alegria. Foi o que aconteceu com eles. E naquele momento, diz a Bíblia que ele foi e se chegou a se irar.
E depois ele chegou nas montanhas de Efraim. E ele precisaria anunciar o povo. E diz a Bíblia que ele tocou uma trombeta. Você está com a tua trombeta na mão? Porque quando chegar no monte, ele estava no monte, e quando chegar no monte, você vai tocar a trombeta. Mesma coisa Deus disse a Josué: Josué, arrodeia o povo aí, marchando, mas não diz nada. Mas quando chegar o momento, toquem a trombeta, quebre o cântaro, fazei grande grito, porque nesse grito, nesse tocar, eu darei vitória ao meu povo. Você está com a trombeta na mão para fazer o barulho dos vitoriosos? Para convocar a igreja, bora para a guerra, bora vencer o inimigo. Aleluia. Quando ele tocou, o povo foi lá, e o povo desceu junto com ele. Ele foi na frente. Eita, tu vai guiar. Eita, Jesus, vem, porque o Senhor nos entregou o rei em nossas mãos. Vamos lá dar cabo aos soldados. Aí quando foram lá, encontraram, foi briga para todo lado, espada para cá, espada para lá. E diz a Bíblia que os homens de Eglon, os valentes, eram homens fortes, robustos. Mas neste dia nunca houve tal coisa, irmãos. Nesse dia, nenhum só homem ficou. E a Bíblia diz que uns 10.000 homens foram mortos. E naquele dia Deus suscitou vitória para o povo de Israel. Um povo que estava sob jugo, Deus o exaltou e ficou por muitos anos em paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fecho esta mensagem dizendo que o Senhor vai te usar. Porque tem muitas pessoas sobre o jugo do inimigo, porque errou, fez coisa mal, desagradou ao Senhor, mas por bondade e por misericórdia, Deus vai te levantar. Deus vai te dar estratégia, e alguém será liberto através de você. E tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Um glória bem alto. Toca a trombeta. Mais uma. A vitória é do povo de Deus. Amém. Deus abençoe.